Bom, meninos, então vamos lá. Eu só queria relembrar vocês que os verbos de elocução são aquelas palavrinhas que sempre aparecem depois do discurso, seja direto ou indireto, explicando que aquela frase anterior foi a fala de um personagem, tá? Ela indica uma fala. Então, isso são os verbos de elocução. Eu acredito que a maioria de vocês entenderam isso, porque eu não percebi muitos erros com relação a essa parte. Mas o discurso direto, ele é a frase que o personagem disse na sua íntegra. Ou seja, exatamente a maneira como a pessoa falou, o narrador descreveu. Ele não modificou a fala, tá? Então, é isso que nós vamos analisar aqui, porque nessa atividade eu não pedi discurso indireto. Então, é só o discurso direto e os verbos de elocução. Aí eu pedi que vocês pintassem o discurso direto e grifassem os verbos de elocução, ok? Então, eu vou fazer com vocês o primeiro parágrafo, que é a primeira parte, e depois eu já fiz tudo para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, o título é A Galinha Ruiva. Um dia, a galinha ruiva encontrou um grão de trigo. Até aqui, não tem nem verbo de elocução e nem discurso direto. É apenas a fala de um narrador. Prestem atenção que quando existe uma fala, sempre tem um travessão. O travessão, ele começa depois do parágrafo também. Ele não começa aqui no comecinho, tá? Então, você coloca o parágrafo e o travessão, que indicam uma fala. Ou seja, se indica uma fala, existe um discurso. No caso, o discurso direto. Então, nós vamos pintar. Quem me ajuda a plantar este trigo? Perguntou. Perguntou é um verbo de elocução. Ele indica que houve uma fala aqui. No caso, a fala da galinha. Quem me ajuda a plantar este trigo? Ok? Perguntou aos seus amigos. Então, perguntou é o verbo de elocução e aos seus amigos é simplesmente uma fala do narrador. Aí, eu queria saber. Aqui está dizendo assim, ó, eu não, disse o cão. Esse eu não, ele é um discurso direto? Alguém falou isso? Sim, quem? O cão. Então, o eu não também é um discurso direto. Então, nós deveremos pintá-lo. E disse, um verbo de elocução. Da mesma maneira vai acontecer embaixo. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Disse, ó, tudo verbo de elocução, tá? E eu não, disse o peru. Aí na frase de baixo, então eu planto sozinha, disse a galinha. Ou seja, aqui também é um discurso direto. Qual que é a parte aqui que é discurso direto, professora, nessa frase? Eu vi pessoas lá que pintou, circulou só o então. É só o então que a galinha falou? Não, a galinha falou tudo. Então eu planto sozinha. Portanto, toda esta frase, ela deverá ser grifada ou circulada, como vocês fizeram aí, porque ela representa um discurso direto. E mais uma vez aqui, ó, disse, verbo de elocução, anunciando que houve um discurso aqui. A galinha. Cocoricó, ou seja, a galinha também que não falou isso, então nós temos que pintar também um discurso direto, ok? E foi isso mesmo que ela fez. Logo, o trigo começou a brotar e as folhinhas bem verdinhas a despontar. O sol brilhou, a chuva caiu e o trigo cresceu e cresceu, até ficar bem alto e maduro. Até aqui só foram palavras do narrador, então nós não temos que fazer nada, tá? Aí começa tudo de novo. Quem me ajuda a colher este trigo? É um discurso direto, a galinha quem está falando. Outro detalhe, teve pessoas que só grifaram os discursos diretos da galinha, mas a fala dos outros personagens aí, que é o cão, o gato e o porquinho, não grifaram. Eu não pedi para grifar apenas as falas da galinha, eu pedi para grifar todos os discursos diretos. Ou seja, o eu não, de cada um dos animais
também são discursos diretos, ok? Aí começa tudo de novo, ó. Quem me ajuda a colher trigo? Perguntou, verbo de elocução. Eu não. Discurso direto. Disse, verbo de elocução. O cão. Eu não. Discurso direto. Disse, verbo de elocução. O gato. E assim sucessivamente. Quem fizer o primeiro, até o final vai ser a mesma coisa, ok? Deixa eu virar aqui o meu caderno e mostrar para vocês que tá tudo feito. Aí eu vou tirar uma foto e vou enviar nos grupos para que vocês façam a correção de vocês. Mas eu vou pedir mais uma vez. Não fica só pensando em fazer atividade, logo copiar do meu e no seu. Vai prestando atenção naquilo que eu fiz, tá? E uma dica para a atividade dessa semana. Quando vocês forem continuar a história que eu comecei, prestem atenção. Quando vocês forem falar, fazer algum discurso da fala de algum personagem, não esqueçam do parágrafo e travessão, ok? Quando for uma pergunta, tem que ter a sinalização. No caso, um ponto de interrogação. Quando for uma exclamação, não esqueça do ponto. Quando for um ponto final, não esqueça do ponto, das vírgulas. Combinado? Eu espero que vocês aprendam e que vocês se saiam melhor nessa próxima atividade. Um beijo e até semana que vem.